Com toda a tua força, e vai levantando a tua voz e vai dando ações de graças a este Deus que é tão poderoso e que é inigualável e incomparável. Não há outro como Ele, amém? Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, por tudo o que és, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Tu és o vivo Deus, Tu és um vivo Deus, Tu és um vivo Deus. Um Deus que estende o braço e que toca em nós, um Deus que estende os braços e nos abraça, um Deus que caminha na nossa direção, um Deus que não nos abandona, um Deus que está sempre connosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos protege, que nos guarda, que nos livra, que nos salva, que nos cura, que nos liberta, um Deus que nos traz salvação, um Deus que nos traz restauração, um Deus que nos leva para o aprisco e guarda-nos e protege-nos. Muito obrigado, Deus, pelo teu olhar sobre a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque Tu, Senhor, estás connosco, Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso broquel, Tu és a nossa lâmpada, Tu és o nosso caminho. Muito obrigado, Deus, porque Tu estás à nossa mão direita e por isso nós não somos abalados. Muito obrigado porque Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que tudo pode, para quem nada é impossível para fazer. Muito obrigado, Deus, porque no tempo difícil Tu estás presente, porque no tempo da angústia Tu estás presente, porque no tempo da tribulação Tu estás presente, porque no tempo das coisas difíceis Tu estás presente, no meio da tristeza Tu estás presente, no meio da dificuldade Tu estás presente, no meio da escassez Tu estás presente, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Tu estendes a Tua mão, Tu nos recolhes e nos levantas e Tu fazes caminhar os nossos pés em lugares altos como a corça, Deus. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Não há palavras que possam agradecer, Senhor, por tudo o que Tu és, Deus. Porque nós não somos dignos nem merecedores de nada vindo de Ti, mas pelo Teu muito amor com que nos tens amado, Tu tens cuidado de nós, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Podemos sentar nesta manhã? Não, podes deixar desligado. Se faz favor, obrigado. Amém. Hoje eu gostava um bocadinho de falar acerca de... Ainda que... reticências. Eu não. Reticências. Amém. Obrigado por estares aí. Está bem, Gustavo. Assim, se for preciso, ainda há ali mais 3 lugares daquele lado disponíveis. Está, meus queridos? Ainda que eu não. Eu sei que esta é um título de mensagem que nos deixa a pensar. O que é que isso quer dizer? Tudo. Eu não sei se vocês já passaram ou se já pensaram nisto. Parece que às vezes, quanto mais difícil é a situação da nossa vida, parece que mais nos falta a fé. Quando as situações são superficiais e os ataques do inimigo à nossa vida são superficiais, parece que a nossa fé aguenta tudo e não é abalada. Mas quando as situações são difíceis na nossa vida, e quanto mais difíceis e dolorosas elas são, parece que às vezes a nossa fé é abalada. E em vez da fé aumentar e crescer, parece que ela diminui. Quando nós nos lembramos, ao longo da palavra de Deus, da Bíblia, quando nós lembramos de tantos homens, eu posso vos mencionar tantos homens, se não todos, eles passaram por dificuldades. Mas quando nós vamos ver a fé da vida deles, em tempos demasiadamente difíceis, eles nunca abdicaram de uma fé crescente. De uma fé crescente. Daniel, na cova dos leões. E eu sei que à medida que eu vou falar algumas coisas, vocês vão se identificar com elas. Daniel estava na cova dos leões e quando Daniel está na cova dos leões, o rei vai ter com ele porque estava preocupado com ele. E ele disse, não, esta situação é complicada, esta situação é difícil, eu estou aqui na cova no meio destes leões, pronto a ser comido. E eu acho que ele deve ter perguntado a Deus, Deus, onde é que eu falhei? Eu continuei a buscar a Tua face, eu continuei a honrar-te, eu continuei a orar, eu continuei a honrar o Teu nome. E agora eu vou dar comigo aqui, metido nesta cova, pronto para ser comido pelos leões. Oh Deus, onde é que Tu tinhas a Tua cabeça? Acredito que Daniel possa ter pensado isto. Mas uma coisa que ele disse ao rei tão interessante, no meio de uma dificuldade que lhe podia trazer a morte, a fé dele não diminuiu, a fé dele aumentou. Porque ele disse,
Eu sei que o meu Deus pode livrar-me da boca destes leões, mas ainda que Ele não faça, eu não vou desfalecer, mas eu vou continuar a adorar este Deus que tudo pode. Quando a gente se lembra de Noé, Noé nunca tinha visto chuva. Noé nem sabia sequer o que era um barco. Mas ele disse, eu estou a ser gozado, os meus vizinhos gozam comigo, todos dizem que eu sou um louco, todos dizem que eu não bato bem da cabeça, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. E eu acredito que ele até possa ter dito a Deus, ó Deus, então tu mandas-me fazer uma coisa destas, nunca ninguém viu chuva, ninguém sabe o que é um barco, toda a gente vai gozar comigo e com a minha família, eu vou ficar mal visto diante de toda a gente. Deus, onde é que tu tens a tua cabeça? Mas apesar das circunstâncias, e apesar da humilhação, e apesar de toda aquela zombaria, ele disse a Deus, eu não sei o que é chuva, eu não sei o que é um barco, mas eu vou construí-lo. Eu não vou, apesar de, eu não vou desfalecer, mas eu vou fazer o que tu mandas. Uau! Paulo e Silas estão numa viagem missionária. Eles estão a pregar o Evangelho, eles estão a falar de Jesus, vão de viagem, espalham as boas novas por toda a terra, por todo o sítio por onde eles passam, e eles vão dar com eles aonde? Metidos nas masmorras. E eu acho que eles deviam ter pensado assim, ou poderiam ter pensado assim, então como é que é, ó Deus? Onde é que tu tens a tua cabeça, Pai? Então nós estamos a pregar o Evangelho, nós estamos a curar, nós estamos a libertar, trazemos salvação, falamos de unidade, reconciliação entre os homens e Deus, através de Jesus Cristo. E agora nós estamos a fazer aquilo que tu nos pedes e agora nós estamos nas masmorras, a serem maltratados, a sermos chicoteados, a sermos espancados. E a fé deles podia... Mas não foi nada disso que eles fizeram. À meia-noite a Bíblia diz que eles continuavam a louvar e a adorar a Deus. Apesar das circunstâncias, eles diziam, apesar de... Ainda que esta circunstância seja difícil, eu não vou desfalecer. Eu vou continuar a louvar e a adorar o meu Deus. E toda a gente naquelas masmorras ouviram os louvores dados a Deus. Abacuque dizia, Abacuque 3, 17, 18 e 19, ainda que me roubem o gado, ainda que não hajam vacas no curral, ainda que as ovelhas não produzam, ainda que a terra não dê nada, ainda que eu não tenha nada para comer, ainda que eu não tenha nada para comprar, ainda que não haja nada, ainda que eu vou alegrar-me no Deus da minha salvação. Ainda que eu não vou desfalecer. E nós vivemos tempos em que ainda que nenhum de nós vai desfalecer. Salmo 23, versículo 4. Sabem porque é que todos estes homens prevaleciam nas dificuldades, por mais intensas e dolorosas que elas fossem? Olhem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que tu estejas a passar pela situação mais dolorosa que já tiveste na vida, não temas mal algum. Ainda que estejas a passar pela circunstância mais complicada da tua vida, ainda que não temas mal algum. Ainda que não tenhas mantimento na tua casa, não temas mal algum. Ainda que não tenhas trabalho, não temas mal algum. Ainda que o teu negócio não esteja a prosperar, não temas mal algum. Ainda que as situações na tua família estejam complicadas, não temas mal algum. Ainda que o diagnóstico do médico seja muito mau e tu não tenhas solução e ele diz que não há cura para aquilo que tu tens, não temas mal algum. E porquê é que a gente não teme mal algum quando passa pelo vale da sombra da morte? O salmista diz-nos isto logo a seguir. Porque tu estás comigo. Porque Deus está contigo.
E se Deus está contigo, para que temer? Para que temer? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque Deus está conosco. E Deus não está contigo só quando tudo vai bem. Deus está contigo quando tudo vai mal. Deus está contigo quando estás contente e alegre. Deus está contigo quando estás triste. Deus está contigo quando tu tens abundância de todas as coisas. Deus está contigo no meio da escassez. Deus está contigo quando a tua saúde está ao rubro, mas Deus também está contigo quando a tua saúde está lá em baixo. Deus está contigo quando tu caminhas pelo caminho que te leva ao sucesso, mas Deus também está contigo quando tu fizeste uma má opção e tens que voltar outra vez ao caminho onde estavas antigamente. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está comigo. Mas Deus não está só contigo. A Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor. E apesar de eu não ir falar acerca do Salmo 23 na sua íntegra, por completo, eu gostava que vocês percebessem isto. Quando Davi escreve este salmo, ele estava num oásis, rodeado pelos inimigos que o queriam destruir. Ele estava num oásis, rodeado por inimigos que o queriam destruir. E ele escreve este salmo e ele diz: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Ele estava num tempo de abundância, ele estava num sítio onde ele tinha tudo. Mas os inimigos estavam à caça dele. Estavam à porta, estavam ao derredor para o caçar. E ele dizia: eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. E porquê é que o salmista, porquê é que Davi fala de Deus como o bom pastor? E este salmo remete-nos a Jesus também. Porquê é que ele diz isso? Porque a seguir diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabem? Eu não sei se vocês têm esta consciência, mas a ovelha, ela é muito engraçadinha, ela é toda fofinha, tem muito pelinho, é toda farfalhuda, não é? Faz uns é muito engraçados, não é? Mas quando nós somos comparados às ovelhas, a gente tem que perceber um bocadinho acerca das ovelhas, e um dia a gente vai falar acerca da ovelha. Mas nós temos que perceber que a ovelha, ela às vezes vê mal. E porque ela às vezes vê mal, ela escolhe o caminho errado. A ovelha não é muito boa lutadora. A gente pode ver os casquinhos dela de vez em quando assim, mas ela não faz mais do que isto. Às vezes, ela fica presa nos galhos por causa da lã. E se ninguém a tirar de lá e ela não conseguir sair pelo próprio pé, ela morre à fome. Então, quando Jesus nos compara às ovelhas e quando a Bíblia diz que nós somos como ovelhas e Ele é o nosso bom pastor, é porque nós precisamos de uma vara e de um cajado. E a vara é aquilo que afugenta os nossos inimigos para longe de nós. Quando o pastor usa esta comparação, quando o pastor, que é Deus, que é Jesus, usa a vara, significa que afasta para longe de nós aquilo que nos pode fazer mal. E o cajado serve para duas coisas. Quando o pastor usa o cajado por duas coisas. Quando as ovelhas ficam presas com os cascos, ele vai lá com o cajado e liberta-as. Ou então, quando elas se afundam, ele vai lá, pega e puxa-as do buraco pelas patas com o cajado. E o que o salmista está a dizer é que Deus não só está connosco, mas Ele é o nosso bom pastor. Ou seja, é Ele quem usa a vara e é Ele quem usa o cajado para nós. Porque nós somos ovelhas, às vezes... Porquê é que Jesus deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu? Porque a ovelha às vezes sai do aprisco, às vezes olha e não vê bem o caminho por onde vai, e lá vai o bom pastor à procura dela. Porque ela acha que no aprisco não está bem, ela está melhor no outro lado qualquer. Porque às vezes ela ficou presa num galho, num ramo, alguma coisa aprendeu ao longo do caminho e ela ficou para trás, e o bom pastor vai ter que ir lá buscar. Porque às vezes ela vê mal. E então está um mês sem aparecer na igreja, está um mês sem dar notícias, está um mês sem saber de Deus, não quer saber de Jesus, não quer orar, não quer ler a Bíblia. E lá vai o bom pastor à procura dela. Porquê? Porque ela anda desgarrada. As ovelhas são muito fofinhas, são muito amorosas, mas têm particularidades complicadas. Mas o salmista diz uma coisa tão interessante. Versículo 2.
Põe aí, minha querida. E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem não quer verdes pastos e estar em águas tranquilas? Quem não quer? Mas o bom pastor leva-nos lá. Por isso ele tem o cajado e a vara. E por isso é que nós somos comparados às ovelhas, porque se nós formos ovelhas como deve ser, nós deixamos que o bom pastor nos guie, nos conduza. E se o bom pastor nos guia e nos conduza, nós vamos sempre ter a verdes pastos e a águas tranquilas. Então ele não nos tira só do vale da sombra da morte. E não está só connosco no vale da sombra da morte. Ele também nos guia para verdes pastos e para águas tranquilas. Quem não quer ser guiado por um pastor que nos leva ali? Claro que sim. Mas olha então interessante a seguir. Ele refrigera a nossa alma. Quem não gosta de estar refrigerado, refrescado, renovado, restaurado? E se tu precisas de restauração e de renovação no teu físico, no teu corpo, na tua alma, nas tuas emoções, no teu coração, nos teus sentimentos, nos teus afetos, Jesus, o bom pastor, é aquele que refresca a nossa alma e guia-nos nas veredas da justiça por causa do amor que Ele nos tem. Jesus está a dizer-te nesta manhã que Ele quer guiar-te. Ele quer guiar-me. E a questão é, queremos ser ovelhas que se deixam guiar pelo bom pastor? Versículo 5, podes pôr. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabem, o óleo era aquilo com que se curavam as feridas das ovelhas. E aqui o salmista diz, unges a minha cabeça com óleo. Estamos cheios do óleo que nos cura. O meu cálice transborda. E eu não tenho só para mim, eu tenho para os outros também. A seguir, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha então giro. O bom pastor, o salmista diz que o bom pastor é aquele que guia as ovelhas e quando elas se deixam guiar por ele, o bom pastor anda sempre atrás delas a dizer, eu amo-te, eu quero-te, tu és meu. As minhas misericórdias renovam-se de dia para dia. Tenho tudo para ti, eu amo-te, anda cá, quero estar contigo. Eu amo-te. Não é fantástico? Todos os dias, até que a gente venha a habitar na casa do Senhor eternamente. Uau! Mas vamos ali ao versículo 4. E o versículo 4 diz, desculpem, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Vamos falar um bocadinho acerca da mesa na presença dos inimigos? Porque até aqui eu falei de coisas boas. E vamos continuar a falar de coisas boas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Porquê uma mesa? Se nós tivéssemos que reescrever o Salmo à nossa maneira, nós iríamos dizer, ó Deus, se eu vier a passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum porque tu estás comigo. E corrige-me só se for mesmo necessário. E dizima, destrói, dissipa todos os meus inimigos. Seria assim que a gente escreveria provavelmente o Salmo ou não? O salmista muitas vezes escrevia, Deus, os meus inimigos são tão fortes e tão poderosos e eu estou tão cansado deles. Dá-lhes um murro nos queixos e parte-lhes os dentes. Está lá escrito. Dá-lhes um murro nos queixos e parte-lhes os dentes. E muitos de nós gostaríamos que Deus agisse assim com os nossos inimigos. Mas porquê uma mesa? Vamos falar um bocadinho da mesa, pode ser? Sim? Eu preparei aqui uma mesa. E esta é a mesa que o bom pastor tem preparado para todos aqueles que se deixam guiar por ele. Então é uma mesa para duas pessoas. É uma mesa para o meu bom pastor, que é o meu mestre, é o meu Jesus, e um lugar para mim. E esta é uma mesa que o bom pastor
que o bom pastor estabeleceu para estar comigo. Esta é a mesa. Querem perceber porque é que a mesa foi preparada diante dos inimigos? Diante dos meus inimigos, eu vou-vos explicar no final. Mas para que esta mensagem possa resultar, eu vou pedir que vocês não levem a mal, mas vocês neste momento vão ser os meus inimigos, está bem? Ok? Eu sei que vocês não são, acho eu. Mas vocês são os meus inimigos. Então esta mesa foi uma mesa que o bom pastor preparou para mim, para estar com ele, na presença dos meus inimigos. Então vamos imaginar que vocês são os meus inimigos, está bem? Vamos imaginar que alguns de vocês são aqueles que têm inveja de mim. Eu sei que vocês se vão identificar com a minha pessoa, não com os meus inimigos, está bem? Vamos imaginar que vocês são as pessoas que têm ciúmes de mim. Vamos imaginar que vocês são aqueles meus inimigos que falam mal nas minhas costas. Vamos imaginar que vocês são os meus inimigos, aqueles que dizem coisas contra mim. Aqueles que fazem orações contrárias àquilo que a Bíblia diz, está bem? Vamos imaginar que alguns de vocês são aqueles que desejam o mal na minha vida. Vamos imaginar que alguns de vocês são aqueles que blasfemam de mim e levantam falsos testemunhos e mentiras a meu respeito. Vamos imaginar que alguns de vocês representam as minhas doenças, as minhas enfermidades, as minhas debilidades. Vamos imaginar que vocês são os meus inimigos. Está explicado, não está? Está explícito. E vocês podem se encaixar todos na minha pessoa. Está bom? Okay? Porque todos nós temos inimigos. Se não são físicos, são espirituais. Se não são espirituais, são carnais. Okay? Mas nós temos. Então vamos imaginar que vocês são os meus inimigos. E Jesus, o bom pastor, segundo aquilo que o salmista diz, preparou uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Então a mesa está montada, os meus inimigos estão a assistir. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava no deserto, apesar de estar a viver num oásis com os inimigos à volta dele. E eu gostava de vos dizer o seguinte: naquele tempo, quando se vivia no deserto, não se tinham estas iguarias. Não havia água fresca, limpinha, à mesa. Não haviam frutas e legumes e coisas doces e pão e vinho e sei lá mais o quê. Não havia disto nas mesas. Quando Jesus e o bom pastor preparam uma mesa na presença dos inimigos, estava preparada uma mesa com tudo aquilo que era necessário numa terra onde não havia nada. E o bom pastor diz que as ovelhas que se deixam guiar pelo bom pastor têm direito de se assentar à mesa com o bom pastor e ter do bom pastor todas as iguarias que são necessárias para a nossa sobrevivência, vivência e abundância. Nós não fomos destinados só para sobrevivermos. Nós fomos destinados para vivermos com abundância. Sabem o que é ser mais do que vencedor? A minha esposa, se eu fosse um pugilista e eu andasse à pera, apesar de às vezes não me faltar vontade, não estou a brincar, mas vamos imaginar que eu sou um pugilista e eu tenho um adversário com quem lutar e eu ganho o combate, eu ganho dinheiro, ganho fama, ganho status, sou campeão, mas eu venci o meu adversário. A minha esposa colhe os benefícios da minha luta. Ela é mais do que vencedora. Eu sofri para poder ganhar o combate. Ela é mais do que vencedora porque não teve que mexer um dedo para usufruir de tudo aquilo que eu ganhei, sendo eu a lutar. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, o que é que a Bíblia está a dizer? Que Jesus Cristo lutou contra o nosso adversário. E nós somos mais do que vencedores porque nós não mexemos uma palha para podermos beneficiar de tudo aquilo que Deus fez para nós e preparou para nós através de Jesus Cristo, sem termos que mexer um dedo. E nós não gostamos de ser ovelhas lideradas pelo bom pastor. Como isso é possível? Então nós estamos à mesa com o bom pastor, que nos tornou mais do que vencedores, porque não tivemos que mexer um dedo para podermos ter tudo aquilo que Ele traçou para nós. Agora, na mesa acontecem muitas coisas. Eu não sei se vocês têm esta consciência ou não, mas muitas vezes já aconteceu eu estar à mesa ou estar num lado qualquer, a desfrutar de um café e etc. E de repente passar alguém que inoportunamente se quer sentar à minha mesa. E com muita facilidade as pessoas podem se sentar à nossa mesa sem nós estarmos à espera.
Às vezes até pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, mas que nos fazem confusão porque acham que nós somos parecidos com alguém que eles conhecem. E eles abordam-nos estando nós à mesa. E muitos de nós, se calhar, até têm casos de situações em que estivemos à mesa a almoçar ou a jantar e de repente fomos abordados por pessoas que até queriam ficar ali por algum motivo. Com muita facilidade, pessoas se sentam à mesa. Com muita facilidade, o adversário que Jesus venceu na cruz do Calvário ao morrer lá, com muita facilidade esse adversário se senta à nossa mesa se a gente deixar. Então, ó Rui, como é? Podes-me sentar aqui um bocadinho? Estás bem? Não levas a mal, pois não? Olha, a tua vida não é fácil. Ainda tu acreditas em Deus? Se Deus existisse, provavelmente não estarias a passar o que estás a passar, pá. Mas olha, eu não estou a dizer nada. Estás casado. Já reparaste que a vizinha é melhor do que a tua? A galinha da vizinha é sempre melhor do que a nossa. Sabes isso? No outro dia saíste de casa e nem sabes. Tinhas a tua sogra lá em casa. A tua sogra, olha, rasgou-te o caráter todo ao pé da tua mulher. Nem queres saber. Se eu te contar, olha, nunca mais voltas para casa. Verdade, estou-te a dizer. Amigos. Os amigos são da onça. Acredita no que eu estou a dizer. Eu não tenho amigos, sou eu, dependo de mim próprio e acabou. Não queres amigos, pá, os amigos não valem nada, estão-te sempre a trair, a punhá-lo, não, esquece lá isso. Sei tu sozinho. Posso não ser teu amigo, mas se quiseres eu até te posso dar mais dinheiro. E com muita facilidade a gente tem um inimigo a comer à nossa mesa. Com muita facilidade. E sabem quando é que a gente sabe que o inimigo está a comer na nossa mesa? Posso-vos dar 3 ou 4 exemplos. Um deles. Quando ele chega ao pé da tua vida ou ao pé da minha vida e ele diz assim, há outras mesas que são melhores do que esta onde tu estás a comer. Epá, a tua esposa até é uma boa esposa. Meu, mas não achas que aquela ali é melhor que a tua? O que é que o inimigo está a trazer à nossa cabeça? Que aquela mesa é melhor para se comer do que esta. Não foi em vão que Paulo escreveu e disse, vocês não podem comer da mesa dos demónios e da mesa de Deus ao mesmo tempo. E vocês não podem beber do cálice de Deus e ao mesmo tempo estar a beber do cálice dos demónios. Vocês não podem fazer isso. E a gente aprendeu que Jesus foi claro quando Jesus disse, vocês ou são do diabo ou vocês são de Deus. São filhos de um ou são filhos do outro. Então, nós não podemos... Escutem, se a gente abre espaço para o inimigo se sentar na nossa mesa, e o inimigo é o maior deles todos, porque muitos dos inimigos que nós temos na vida são o resultado de se deixarem tomar pelo maior inimigo, que é Satanás. Mas o que é que vocês acham que acontece se a gente deixar o inimigo sentar-se na nossa mesa? Acham que Jesus vai ficar, o bom pastor vai ficar sentado connosco? Ainda que tenha sido ele a pôr a mesa, ele vai-se embora. Porque a gente começou a dar lugar a quem? Ao nosso adversário, ao nosso inimigo. E se o inimigo chega ao pé da nossa vida e ele nos vem dizer que a outra mesa é melhor do que esta que o bom pastor preparou para nós... Nós falámos no Salmo 23 o que é restauração. O teu casamento não está bem, fica na mesa do bom pastor, ele vai restaurar. Estás com dificuldades no teu trabalho, fica na mesa do bom pastor, ele vai restaurar. Estás com dificuldades no relacionamento com os teus filhos, fica na mesa do bom pastor, ele vai restaurar. Tudo o que Deus já fez nesta manhã, neste lugar, através do louvor e da ministração, tem tudo a ver com isto que está aqui. E digo-vos uma coisa, aquilo que o bom pastor mais quer com a sua ovelha é relacionamento. Relacionamento. Outra coisa, se o inimigo chegar ao pé da tua vida e ao pé da minha vida e disser, não somos suficientemente bons, o inimigo está sentado na tua mesa. Não sou suficientemente bom, não sou suficientemente bonita, não sou suficientemente esperto, não sou suficientemente inteligente, não sou minimamente capaz. Não tenho capacidade. É porque o inimigo está a comer na tua mesa. Porque se o bom pastor te leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, então é porque tu tens capacidade para fazer tudo. É ele que está contigo, é o bom pastor que está contigo. Percebem? Se o inimigo chegar, e se vocês percebem que o inimigo está na vossa mesa, se ele chegar ao pé de nós
de mim, de ti, e ele disser: não tens valor, não vales nada, não vais conseguir. E o mais engraçado é que muitas vezes nós vamos olhar para nós e estamos a dizer exatamente isso. Então, que idade é que tu tens? Tenho 50 anos. E então? Olha, inscrevi-me agora na faculdade. Com 50 anos, pá, isso não vai dar resultado. Pá, eu sei que não, mas o que é que tu queres? Meu, como é que a gente diz estas coisas da boca para fora, quando a gente sabe, como cristãos, que as palavras que saem da nossa boca têm poder para a morte ou para a vida? E se nós às vezes somos achados a dizer coisas iguais a esta, é porque o inimigo está na nossa mesa. Não. Eu nunca vou lá chegar. Eu nunca vou ser como aquele. Eu nunca vou trilhar aquele caminho. Eu nunca vou atingir aquele objetivo. Este sonho já não é para mim. E o inimigo está na tua mesa. Último aspecto, há muitos, mas vou dar o último aspecto em como o inimigo, tu podes saber que o inimigo está na tua mesa. Esqueci-me. Todos estão contra ti. Não, a minha mulher está sempre contra mim. Não, o meu marido está sempre contra mim. Os meus filhos estão sempre contra mim. O meu patrão deve ter uma mala pata comigo. Está sempre contra mim. O meu chefe não me suporta. Os meus amigos estão todos contra mim. Mas no meio de tudo isto, o que é que nós falámos nestes últimos domingos? O que é o lugar comum? É o lugar onde a gente encontra as virtudes. Todos nós temos virtudes. Todos nós temos virtudes. O inimigo vai pegar nos nossos defeitos e nas nossas debilidades, que podem ser melhoradas ou mudadas. Então, se isto acontece na minha vida e na tua vida, é porque nós estamos a dar lugar ao inimigo para se sentar na nossa mesa. A Bíblia é tão clara quando ela diz que o inimigo, o nosso adversário, anda em derredor, não é ao redor, porque ao redor anda Deus. Ele anda ao derredor, ainda que ele ande à volta da mesa que o bom pastor traçou para ti. Ainda que ele ande à volta da mesa que o bom pastor traçou para ti. Não deixes que ele se sente na tua mesa. Este é o lugar do bom pastor. Este é o teu lugar. Porquê sentados à mesa? Vou terminar para nós tomarmos a ceia. Porquê sentados à mesa na presença dos nossos inimigos? Todos vocês sabem aquilo que a palavra de Deus diz. Nós, antes, éramos inimigos de quem? De Deus. Mas por causa do muito amor com que Deus nos amou, enviou o seu Filho Jesus à cruz do Calvário para morrer em nosso lugar, e por causa desse sacrifício, nós tornámo-nos amigos de Deus. E quando nós somos amigos de Deus, ou seja, quando nós passamos a nossa vida na mesa de intimidade com o nosso bom pastor, a Bíblia diz em Provérbios de que Deus revela os seus mistérios àqueles que são seus íntimos, àqueles que são seus amigos. Então, se antes éramos inimigos de Deus, mas por causa do sacrifício de Jesus chegámos perto de Deus e nos tornámos amigos de Deus, significa, e nós cantamos isto porque está escrito na Bíblia, significa que nós somos o reflexo de Deus, somos o reflexo de Cristo. A face de Cristo e a glória que está na face de Cristo brilha na nossa face e nós somos reflexo dele. Se éramos inimigos de Deus e se Deus enviou o seu Filho para que nos tornássemos amigos de Deus pelo sacrifício de Jesus, o que é que vocês acham que eu vou fazer aos meus inimigos quando eu estou sentado à mesa com o bom pastor? Vou pedir que Deus os dizime? Não. Vou pedir que Deus os destrua? Não. Vou relacionar-me com eles.